Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos à nossa nova aula de Educação Física de número 17, para vocês do 7º ano. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos aprofundar mais um pouquinho os nossos conhecimentos na modalidade de atletismo e hoje nós vamos conhecer um dos saltos, uma das modalidades de saltos, uma bem famosa, bem interessante também. Hoje nós vamos estudar, gente, o salto com vara, tá? Pertencente ao grupo dos saltos verticais do atletismo. Salto com vara e salto em altura, que são os saltos verticais, e os saltos horizontais, ou são saltos em distância, que são o salto triplo e exatamente o salto em distância. Vamos conhecer um pouquinho sobre a origem, como que inventaram, como que tiveram a ideia de usar uma vara para saltar, De onde que surgiu essa ideia também está na nossa pesquisa, tá? E eu gostaria de falar para vocês que o Brasil está muito bem representado nessa modalidade. Duvidam? Me acompanhem só que a gente vai ver, hein? O que é o salto com vara, gente? O salto com vara, ele é um evento do atletismo onde os competidores eles precisam usar uma vara longa e flexível para alcançar uma maior altura, e passar por cima de uma barra ou, como se chama no atletismo, o sarrafo. Tá? E com o salto com vara, nós conseguimos alcançar alturas que, obviamente, não conseguiríamos sem. Tá? O atleta ele usa a vara apoiada no solo para ganhar altura e ultrapassar esse sarrafo caindo no outro lado do obstáculo, onde vai ter um colchão de amortecimento para ele. O vencedor da prova é o atleta que obtém a maior altura, sem derrubar o sarrafo, sem encostar no sarrafo. Ele é uma modalidade do atletismo, O salto em altura ele é uma modalidade classificada como uma das 4 principais provas de salto, junto com o salto em altura, junto com o salto em distância e, como eu já disse, junto com o salto triplo também. E aí na imagem, na foto, nós vemos um saltador bem no momento que ele está fazendo o movimento que ele vai atravessar a vara. Eles têm uma técnica, gente, que ele não conseguiria atravessar o corpo todo nessa altura. Então, para conseguir atingir alturas maiores do sarrafo, eles têm um movimento que eles passam a perna primeiro e depois eles jogam o corpo. É bem interessante de assistir também. É uma técnica para não derrubar e conseguir manter índices maiores na classificação desses saltos. E a origem? Bem, gente, as varas elas eram equipamentos usados como meios práticos de atravessar alguns obstáculos naturais, como terrenos pantanosos no nordeste da Europa, Drenagens artificiais nesses locais. Eles criaram uma rede de canais e coletores abertos que se cruzavam uns com os outros. Para cruzar esses locais, sem se molhar e evitar os tediosos e longos rodeios pelas pontes, uma trilha de longas e finas varas de salto eram mantidas em cada casa, usando para atravessar os pequenos canais. Entenderam então, pessoal? De onde que surgiu a ideia de usar uma vara para saltar? Só que, na verdade, assim, nesse momento que eles criaram algo que não era um esporte, era praticamente um meio de transporte para você atravessar uma vala, Quando eles criaram isso, o objetivo não era ver quem saltava mais alto. Na verdade, era só transpor de um lado para o outro no rio. E daí que isso foi se transformando em esporte. Acho que alguém ouviu aquilo e falou, olha só, que interessante, vamos ver quem consegue saltar mais alto nisso, Então, vamos seguir em frente, Competições de salto em distância e não ainda de altura com essas varas eram realizadas anualmente nas terras baixas ao longo do Mar do Norte, chamadas de Fjelljeppen. Olha só, a gente pode ver alguém atravessando um canal de uma espécie de lago, uma espécie de tanque com uma vara, tá? Então é os primórdios dos esportes, desse esporte sendo criado.
Como é feito o salto com vara? Então, gente, nós já vimos que as pessoas conseguiam fazer aquela situação, transpor um rio com uma vara, né? E isso foi se transformando em um esporte. E como todo esporte, ele tem as suas técnicas, as suas características e regras, né? Então, como que é feito o salto com vara atualmente? Bem, o atleta ele inicia uma corrida em uma pista de 45 metros, né? E ele vai adquirindo, ele corre, vai ganhando velocidade até chegar ao obstáculo, né? E ele vai carregando essa vara para o salto, cujo tamanho é variável conforme o tamanho do atleta. Então ele tem uma variação de tamanhos, tá? O atleta ele apoia, ele vai correndo com a vara no solo, ele apoia com a vara na mão, ele apoia a vara no solo, né? E ele se impulsiona para passar por cima do sarrafo, que é essa barra horizontal apoiada entre aqueles dois postes lá. E ele tem que cair no outro lado. Se ele conseguir, aí essa altura do sarrafo aumenta e o atleta possui mais 3 novas tentativas para conseguir, tá? Bem, pessoal, nós vamos ver também que no momento que o atleta coloca essa vara no solo, né, para essa vara impulsionar um atleta, ela dá uma baita de uma curvada, ou seja, ele curva a vara no solo e salta. Então, ou seja, ele vai com o impulso do próprio salto, da corrida, e também com o impulso da vara quando ela vai ficando reta de novo, ela também vai dando impulso pro atleta, pro saltador. Nós temos duas fases, então, tá? Do salto com vara. A fase da corrida, que ela corresponde a esse momento em que o atleta se desloca até o obstáculo a ser saltado, nessa pista de 45 metros, né? E ele se prepara para o salto. Desse modo, gente, essa fase compreende na busca por aceleração, tá? Para a impulsão do salto ser maior sobre o sarrafo. Quanto mais rápido eu corro, quanto mais firme eu consigo colocar a minha vara no chão, mais eu vou conseguir curvar ela, que elas são feitas com materiais extremamente resistentes e flexíveis. Quando a gente curva algo, a tendência é ela esticar de novo, né? E nesse momento que ela vai se esticando, é que ela ajuda também o atleta no impulso, no impulsionamento. Então, gente, a primeira fase é da corrida e a segunda fase é da impulsão, que refere-se ao momento em que o atleta encaixa a vara na caixa de apoio e se prepara para projetar próximo ao sarrafo. E daí quais são as outras fases, tá? A fase do voo, que compreende o momento que o atleta se projeta por cima do sarrafo, utilizando-se da flexibilidade da vara e do impulso obtido, né, quando a vara vai voltar para o estado normal dela. E a outra fase final ainda, gente, que é a fase da queda. Essa fase do salto com a vara refere-se ao momento em que, tendo superado o sarrafo, o atleta se prepara para amortecer a queda. Então nós vemos aqui em sequência no desenho também um salto com vara sendo realizado, tá? Quais são as regras para essa competição? Bem, a pista deve medir pelo menos 45 metros. O sarrafo ele deve medir 4,5 metros de comprimento, tá? E pesar no máximo 2,260 kg. Tá? Deve ter uma caixa de apoio no final da corrida, porque quando você vai colocar a vara no chão, alguma coisa para fixar, para ela não sair escorregando. Tá? E cada atleta possui 3 tentativas para saltar. E é eliminado caso ele não consiga superar o obstáculo nessas 3 tentativas aí. A quantidade de tentativas pode ser também fator de desempate. Então, por exemplo, se eu alcancei uma medida e o meu adversário alcançou a mesma medida, só que eu precisei de 2 saltos só e ele alcançou a mesma medida no terceiro salto, então isso pode ser considerado um fator de desempate nessa competição. Bem, gente, essa daí foi uma síntese das regras básicas do atletismo, do salto com vara. Com certeza é muita técnica e muito treino envolvido também. E olha só, falando em tecnologia,
a vara de salto ela é normalmente feita com fibra de carbono, que é um material muito resistente e ele também é muito flexível. Tá? Mas também pode ser utilizado outros materiais que permitam auxiliar na impulsão no momento do salto. Então vemos aqui mais uma vez o desenho de um salto com vara sendo realizado, né? E vemos aqui algumas camadas da vara que ele utiliza, alguns materiais usados. É bem interessante, bem tecnológico também. Os recordistas. O primeiro campeão olímpico foi o norte-americano William Hoyt, em 1896. E a primeira campeã, 104 anos depois, foi Stacy Dragila, também dos Estados Unidos. O brasileiro Thiago Braz, ele é o atual campeão e o recordista olímpico masculino da modalidade, com 6 metros e 0,3 centímetros, até o momento, pelo menos, da elaboração dessa aula, tá bom? Os recordes mundiais pertencem a um sueco, né? Armand Duplantis, 6 e 18, e uma russa, tá? Yelena Izibaeva, de 5, ela saltou 5 metros e 0,6. Atletas brasileiros do salto com vara. Então, confira aí a seguir alguns dos nomes de grandes atletas brasileiros do nosso salto com vara. Entre eles, Thiago Braz, Lúcio de Castro, Fabiana Mirer, Tomás Valdemar, Fábio da Silva, Juliana de Menes Campos. Dentre esses atletas, destacam-se Thiago Braz pela realização do salto acima de 6 metros de altura e Fabiana Mirer, a única atleta feminina a conquistar um título mundial na disciplina, na modalidade. Bem, gente, assistamos então agora o salto da brasileira Fabiana, né, nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires, em 2018, perdão. Ou também podemos assistir um documentário sobre o salto impossível de Thiago Braz. Então, preparei 2 vídeos bem interessantes para vocês, né? 2 vídeos bem interessantes para a gente conhecer um pouquinho dos nossos nomes realizando algumas das suas proezas. Olha que interessante, gente, a envergadura, como que a vara se curva, né? No momento do salto, no momento dessa fase de voo aqui. Bem, gente, eu vou dizer para vocês, tá, que eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais de uma das modalidades, que é o salto com vara, umas modalidades de salto do atletismo, né? E assim, para mim, fazer essa pesquisa foi muito emocionante assistir, né, gente, a esses momentos de vitória dos nossos atletas. A medalha, uma medalha, gente, uma medalha olímpica, ela é o resultado de muitos anos, às vezes de mais de 10 anos de trabalho, de treinamento intenso, de manhã, de tarde, de noite, fim de semana, sem feriado, sem férias, né? Atletas geralmente não têm férias nem feriado, porque eles não podem perder o ritmo de treino. Às vezes umas fériasinhas no final do ano, de 1 ou 2 semanas talvez, mas em muitos casos é uma juventude, é uma meia vida ou às vezes uma vida inteira em dedicação ao esporte, né? Sem praiazinha no final de semana, sem festinha à noite, só no treino, porque é o objetivo de cada pessoa, tá? Então, gente, eu espero que tenham gostado de conhecer o salto com vara, de conhecer os nossos nomes no pódio olímpico. Respondam as questões da atividade e tenham vocês todos uma ótima semana de estudos.